Capítulo 23. Todas as células de meu corpo desejam que eu enfie a cara no cozido e me empanturre até dizer chega, mas a voz de Pita me faz parar. É melhor a gente comer devagar esse cozido. Lembra a primeira noite no trem? A comida passada me deixou enjoada e eu nem tava com tanta fome assim. Você tem razão. E eu bem que podia engolir isso aqui tudo. Comento, lamentando a situação. Mas não faço isso. Somos bastante sensatos. Cada um come um pãozinho, metade de uma maçã e uma porção do tamanho de um ovo de cozido e arroz. Obrigo-me a comer o cozido em pequenas colheradas. Eles mandaram até pratos e talheres de prata, saboreando cada mordida. Quando terminamos, eu miro saudosamente o prato. Quero mais. Eu também. É o seguinte, a gente espera 1 hora, se a comida assentar no estômago, aí a gente come mais um pouco. Sugere Pita. Combinado. Vai ser 1 hora bem demorada. Talvez não tão demorada. O que era mesmo que você estava dizendo antes da comida chegar? Alguma coisa a meu respeito? Nenhum competidor? A melhor coisa que aconteceu com você na sua vida? Não me lembro dessa última parte. Retruco, na esperança de que a iluminação esteja bem fraca aqui dentro para que as câmeras não consigam mostrar meu rosto vermelho. Ah, certo. Era isso que eu estava pensando. Chega pra lá, eu tô congelando. Deixo um espaço para ele no saco de dormir. Nós nos encostamos contra a parede da caverna, minha cabeça sobre o seu ombro, ele abraçado a mim. Posso sentir Haymitch me cutucando para prosseguir com a encenação. Então, tínhamos 5 anos e você nunca reparou nas outras garotas? Não. Eu reparava em todas as garotas, mas nenhuma delas me deixou uma impressão tão duradoura quanto você. Tenho certeza de que esse negócio de você gostar de uma garota da costura emocionaria muito seus pais. Dificilmente. Mas isso não me importa nem um pouco. De qualquer modo, se a gente conseguir voltar, você não vai mais ser uma garota da costura. Você vai ser uma garota da aldeia dos vitoriosos. É isso aí. Se nós vencermos, cada um de nós vai ganhar uma casa na parte da cidade reservada aos vitoriosos dos Jogos Vorazes. Muito tempo atrás, por ocasião do início dos Jogos, a capital construiu 1 dúzia de belas casas em cada distrito. É claro que no nosso apenas uma está ocupada. A maioria das outras jamais foi utilizada. Um pensamento perturbador me ocorre. Mas então, nosso único vizinho vai ser Haymitch. Ah, isso vai ser legal, diz Pita, abraçando-me com mais intensidade. Você e eu e Haymitch. Bem aconchegante. Piqueniques, aniversários, longas noites de inverno ao redor da lareira, rememorando antigas histórias dos Jogos Vorazes. Eu te disse, ele me odeia. Argumento, mas não consigo evitar dar uma risada ao imaginar Haymitch se tornando meu novo amigo. Só às vezes. Quando ele está sóbrio, nunca fala qualquer coisa negativa de você. Ele nunca está sóbrio, protesto. É verdade. Em quem estou pensando, afinal? Ah, já sei. Sina. É Sina que gosta de você. Principalmente porque você não tentou correr quando ele tocou fogo em você. Por outro lado, Haymitch... Bem, se eu fosse você, evitaria Haymitch completamente. Ele te odeia. Pensei que você tinha dito que eu era a favorita dele. Ele me odeia mais ainda. Acho que no geral a gente não é o negócio dele. Sei que o público vai gostar de nós estarmos nos divertindo à custa de Haymitch. Está aí há tanto tempo, é praticamente um velho amigo de alguns deles. E depois que ele desabou do palco, todos o conhecem. Há 1 hora dessas, já devem tê-lo arrastado para fora da sala de controle para dar entrevistas sobre nós. Não dá para afirmar que tipo de mentiras inventou. Ele está um pouco em desvantagem porque a maioria dos mentores possui um parceiro, um outro vitorioso para auxiliá-los, ao passo que Haymitch precisa estar pronto para entrar em ação a qualquer momento. Mais ou menos como eu, quando estou sozinha na arena. Imagino como ele está segurando as pontas com a bebedeira, a atenção e o estresse de tentar nos manter vivos. É engraçado. Haymitch e eu não nos damos muito bem juntos, mas talvez Pita esteja certo quando diz que somos parecidos, porque ele parece ser capaz de se comunicar comigo se levarmos em conta seu timing perfeito no envio das dádivas. Por exemplo, como eu sabia que deveria estar perto da água se ele reter a informação, e como sabia que o xarope do sono não era apenas para aliviar a dor de Pita, e como sei agora que tenho de representar o romance.
Ele não fez tanto esforço assim para se conectar com Peeta. Talvez ele pense que uma tigela de caldo seria apenas uma tigela de caldo para Peeta, ao passo que eu saberia ver o que está por trás dela. Um pensamento me ocorre e fico impressionada pela pergunta ter demorado tanto a aflorar. Talvez seja porque só recentemente eu tenha começado a ver Hammett com algum grau de curiosidade. Como você acha que ele conseguiu? Quem? Conseguiu o quê? Pergunta Peeta. Hammett. Como você acha que ele venceu os jogos? Peeta pondera a pergunta durante um bom tempo antes de responder. Hammett é bem corpulento, mas não é nenhuma maravilha física como Kato ou Thresh. Não é particularmente bonito. Não da maneira que faz com que os patrocinadores despejem dádivas sobre você. E é tão intratável que é difícil imaginar alguém se aliando a ele. Só há uma maneira de Hammett ter vencido, e Peeta deixa escapar a resposta no exato momento em que eu mesmo estou chegando à conclusão. Ele foi mais esperto que os outros. Balanço a cabeça em concordância e abandono a conversa. Mas secretamente estou imaginando se Hammett ficou sóbrio por tempo suficiente para ajudar Peeta e a mim, porque pensou que nós dois tivéssemos a sagacidade necessária para sobreviver. Talvez ele não tenha sido um beberrão a vida inteira. Talvez, no início, tenha tentado ajudar os tributos. Mas então a coisa ficou insuportável. Deve ser um horror ser mentor de 2 garotos e depois assistir à morte deles pela televisão. Ano após ano após ano. Percebo que se conseguir escapar daqui, esse se tornará o meu emprego. Orientar a garota do Distrito 12. A ideia é tão repulsiva que a arranco da minha cabeça. Quase meia hora se passou quando decido que preciso comer novamente. Peeta também está muito faminto para se opor. Enquanto como mais 2 pequenas porções de cozido de carneiro e arroz, ouvimos o início do hino. Peeta encosta os olhos na greta das pedras para observar o céu. Não deve haver nada para se ver hoje, comento, muito mais interessada no cozido do que no céu. Não aconteceu nada, senão a gente ter escutado o canhão. Katniss, diz Peeta tranquilo. O quê? Quer dividir outro pãozinho? Katniss. Repete ele, mas meu desejo é ignorá-lo. Vou dividir, mas vou guardar o queijo para amanhã. Peeta está olhando para mim. Que é? Thresh morreu. Não pode ser. O tiro de canhão deve ter sido durante a tempestade e a gente nem se deu conta. Tem certeza? Enfim, tá chovendo a cântaros lá fora. Não sei como você consegue enxergar alguma coisa. Eu o empurro para o lado e espremo os olhos na direção do céu, escuro e chuvoso. Por mais ou menos 10 segundos, vislumbro a imagem distorcida de Thresh e então ele desaparece, num piscar de olhos. Meu corpo desaba contra as paredes e esqueço por um momento a tarefa que estava realizando. Thresh morto. Eu deveria estar feliz, certo? Menos um tributo a encarar. E poderoso ainda por cima. Mas eu não estou feliz. Só consigo pensar em Thresh me deixando escapar, me deixando correr por causa de Rue, que morreu com aquela lança no estômago. Você tá bem? Pergunta Peeta. Dou de ombros evasivamente e coloco as mãos nos cotovelos, aproximando-os do corpo. Tenho de ocultar a dor verdadeira, porque quem é que vai apostar em um tributo que não para de choramingar por causa da morte de seus oponentes? Rue era diferente, éramos aliadas. Ela era jovem demais. Mas ninguém vai entender a tristeza que sinto pelo assassinato de Thresh. A palavra me deixa em estado de alerta por um segundo. Assassinato. Ainda bem que não falei em voz alta. Isso não me daria muitos pontos na arena. Faço outro comentário. Só que, se a gente não vencesse, eu queria que Thresh vencesse. Porque ele me deixou viver. E por causa de Rue. Certo, eu sei. Mas isso significa que a gente está um passo mais próximo de voltar para o Distrito 12. Ele aproxima um prato de comida das minhas mãos. Come. Ainda tá quente. Dou uma mordida no carneiro para mostrar que não estou ligando tanto assim, mas sinto um gosto de borracha na boca e preciso me esforçar bastante para engolir. Também significa que Kato voltará para nos caçar. E ele está novamente com suprimentos, diz Peeta. Ele está ferido, aposto. Por que você está dizendo isso? Porque Thresh jamais cairia sem luta.
Ele é muito forte. Enfim, era forte. E eles estavam no território dele. Bom, quanto mais ferido o Cato estiver, melhor. Imagino como o cara de raposa está se virando. Ela tá bem. Comento irritada. Ainda estou com raiva por ela ter pensado em se esconder na cornucópia e eu não. Provavelmente é mais fácil pegar Cato do que ela. Talvez um pegue o outro e a gente vá para casa. Mas é melhor sermos mais cuidadosos com a vigilância. Eu cochilei algumas vezes. Eu também. Mas não essa noite. Terminamos a refeição em silêncio e então Peter se oferece para montar guarda em primeiro lugar. Entoco-me no saco de dormir ao lado dele e cubro o rosto com um capuz para escondê-lo das câmeras. Só preciso de alguns instantes de privacidade para poder deixar minhas emoções aflorarem em meu rosto sem serem vistas. Debaixo do capuz, despeço-me silenciosamente de Thresh e o agradeço por me deixar viva. Prometo lembrar sempre dele e, se puder, fazer alguma coisa para ajudar sua família e a de Rue, se sair vencedora. Então, mergulho no sono, confortada pela barriga cheia e pelo calor estável de Peter ao meu lado. Quando ele me acorda mais tarde, a primeira coisa que registro é o cheiro de queijo de cabra. Ele está segurando metade de um pãozinho com material branco e cremoso e com fatias finas de maçã por cima. Não fique chateada. Eu precisava comer de novo. Aqui está a sua metade. Como é bom. Comento, mordendo imediatamente um pedaço enorme. O queijo forte e gorduroso tem sabor igual ao que Prim faz, e a maçã está doce e crocante. Nós fazemos uma torta de queijo de cabra e maçã na padaria. Aposto que é bem cara. Cara demais para minha família comer, a menos que fique muito rançosa. É claro que praticamente tudo que a gente come é rançoso. E Peter enrola-se no saco de dormir. Em menos de um segundo está roncando. Sempre imaginei que os comerciantes tivessem uma vida mansa. E é verdade, Peter sempre teve comida suficiente. Mas é meio deprimente passar a vida comendo pão velho, aqueles pães secos e duros que ninguém mais quis. Lá em casa, como eu trago comida diariamente, a maior parte dela é tão fresca que você precisa ficar atenta para ela não acabar no piscar de olhos. Em algum momento do meu turno de guarda, a chuva para. Não de maneira gradual, mas de uma vez só. O temporal acaba e há somente gotas residuais nos galhos e a correnteza do riacho que transbordou. Uma lua cheia e bela surge no céu, e mesmo sem os óculos, consigo enxergar o exterior. Não consigo decidir se a lua é real ou meramente uma projeção dos idealizadores dos jogos. Sei que ela estava cheia pouco antes de eu sair de casa. Gale e eu a observamos surgir quando estávamos caçando a altas horas da noite. Quanto tempo eu já passei aqui? Imagino que tenha passado mais ou menos 2 semanas na arena, e houve aquela semana de preparação na capital. Talvez a lua tenha completado seu ciclo. Por algum motivo, desejo muito que essa seja a minha lua, a mesma que vejo da floresta que cerca o Distrito 12. Isso me daria algo a que me agarrar no mundo surreal da arena, onde a autenticidade de tudo deve ser colocada em xeque. Restam 4 de nós. Pela primeira vez, permito-me verdadeiramente pensar na possibilidade que talvez eu consiga mesmo voltar para casa e atingir a fama e riqueza e conseguir minha casa própria na aldeia dos vitoriosos. Minha mãe e Prim morariam lá comigo. Não teríamos medo da fome. Seria um novo tipo de liberdade. Mas... e aí? Como seria a minha vida diária? A maior parte dela é dedicada à busca de comida. Se tirarem isso de mim, nem tenho mais certeza de quem sou, de qual é a minha identidade. A ideia me assusta um pouco. Penso em Hammett, com todo o dinheiro que tem. Em que se transformou sua vida? Ele vive sozinho, sem mulher ou filhos, e bêbado a maior parte do tempo. Eu não quero acabar desse jeito. Mas você não vai estar sozinha, sussurro para mim mesma. Tenho minha mãe e Prim. Bem, por enquanto. Depois... não quero pensar sobre depois, quando Prim tiver crescido, quando minha mãe tiver morrido. Sei que nunca vou me casar, nunca vou correr o risco de colocar uma criança nesse mundo, porque se tem uma coisa que ser vitoriosa não garante, é a segurança de seus filhos. Os nomes dos meus filhos apareceriam nas bolas de colheita como quaisquer outros. E juro que nunca vou deixar isso acontecer.
O sol se ergue por fim, sua luz deslizando sobre as gretas e iluminando o rosto de Pita. Em quem ele vai se transformar se voltarmos para casa? Esse garoto desconcertante, de boa índole, que consegue bolar mentiras tão convincentes que toda a Panema acredita que ele esteja perdidamente apaixonado por mim. E vou ter de admitir, há momentos em que até eu acredito. O que acontecerá com ele? Pelo menos nós seremos amigos. Nada vai mudar o fato de que salvamos a vida um do outro aqui. E além disso, ele nunca vai deixar de ser o garoto com o pão. Bons amigos. Mas nada além disso. E eu sinto os olhos cinzas de Gale me observando observar Pita lá do Distrito 12. O desconforto me obriga a me mover. Aproximo-me e sacudo o ombro de Pita. Seus olhos se abrem sonolentos e quando se fixam em mim, ele me puxa e me dá um longo beijo. Estamos perdendo tempo de caçada, digo quando finalmente consigo me afastar. Eu não chamaria isso de perda, diz ele, espreguiçando-se longamente enquanto se senta. Quer dizer então que a gente caça de estômago vazio para ter uma vantagem? Não. A gente enche a barriga para ficar mais poderoso. Pode contar comigo, diz Pita, mas dá pra ver que ele fica surpreso quando divido o resto do cozido e do arroz e dou a ele um prato cheio. Tudo isso? A gente recupera hoje. Respondo, e ambos mergulhamos em nossos respectivos pratos. Mesmo frio, é uma das melhores coisas que já provei na minha vida. Deixo o garfo de lado e raspo os últimos resquícios de molho com o dedo. Já estou até vendo o F-Trinket estremecendo com meus modos. Ei, F! Olha só pra isso! Chama Pita. Ele joga o garfo por cima do ombro e literalmente lambe o prato com a língua, produzindo ruídos de extrema satisfação. Depois, manda um beijo pra ela e diz: Estamos com saudade de você, F. Cubro sua boca com minha mão, mas estou rindo. Para com isso! Cato pode estar aqui fora. Ele retira minha mão e diz: E eu com isso? Agora tenho você para me proteger, diz Pita, puxando-me para perto dele. Dá um tempo. Peço, exasperada, tentando me livrar da sua pegada, mas não antes de receber outro beijo. Assim que estamos com tudo armado e em pé do lado de fora da caverna, deixamos as brincadeiras de lado e ficamos sérios. É como se nos últimos dias, protegidos pelas pedras da tempestade, da chuva e das preocupações de Cato em relação a Thresh, nós tivéssemos tido uma trégua, uma espécie de feriado. Agora, embora o dia esteja ensolarado e quente, nós dois estamos com a sensação de estar de volta aos jogos. Entrego minha faca a Pita, já que todas as armas que ele possuía já não existem há muito tempo, e ele aprende no cinto. Minhas últimas 7 flechas. Das 12, sacrifiquei 3 na explosão e 2 no banquete. Chacoalham soltas na aljava. Não posso me dar ao luxo de perder mais nenhuma. Ele já deve estar na nossa cola a uma hora dessas, diz Pita. Cato não é do tipo que espera sua presa aparecer. Se ele não estiver ferido, começo. Isso não vai fazer diferença, interrompe Pita. Se puder se mover, ele virá. Com toda aquela chuva, o riacho transbordou pelos 2 lados da margem. Paramos para encher nossas garrafas de água. Verifico as arapucas que montei dias atrás e vejo que estão vazias. Não é nenhuma surpresa pelo tempo que estava fazendo. Além do mais, não avistei muitos animais ou sinais de algum nessa área. Se a gente quer comida, é melhor a gente voltar para o meu antigo local de caçada, sugiro. Você manda. Basta me dizer o que você quer que eu faça, diz Pita. Fica de olho, digo. Fica nas pedras o máximo possível. Não faz sentido a gente deixar rastros para ele seguir. E ouça por nós dois. Está mais do que claro, a essa altura, que a explosão destruiu definitivamente a audição do meu ouvido esquerdo. Eu caminharia na água para evitar qualquer tipo de pegada, mas eu não tenho certeza se a perna de Pita aguenta a correnteza. Embora os medicamentos tenham erradicado a infecção, ele ainda está bem fraco. Minha testa dói no local onde a faca entrou, mas depois de 3 dias, o sangramento parou. Estou com um curativo em volta da cabeça, caso o esforço físico abra a ferida novamente. Enquanto subimos o riacho, passamos pelo local onde encontrei Pita camuflado na lama. Uma boa notícia. Entre o temporal e o transbordamento do riacho, todos os sinais de seu esconderijo foram apagados. Isso significa que, se preciso for, podemos voltar para a caverna.
Do contrário, eu não arriscaria fazer isso com Cato em nosso encalço. Os penedos se transformam em rochas, que por fim transformam-se em pedras, e então, para meu alívio, estamos de volta às agulhas de pinheiro e à dedicada inclinação do piso da floresta. Pela primeira vez, percebo que temos um problema. Andar pelo terreno pedregoso com uma perna machucada. Bem, não há como não fazer algum ruído, é natural, mas mesmo caminhando sobre o macio leito de agulhas de pinheiro, Pita faz barulho. E quando digo barulho, é barulho mesmo, como se ele estivesse batendo o pé com toda força ou algo assim. Viro-me e olho para ele. Que é? Ele pergunta. Você precisa fazer menos barulho ao andar, respondo. Não estou nem me referindo a Cato, mas você deve estar espantando todos os coelhos num raio de 10 quilômetros. É mesmo? Desculpa, eu não sabia. Então, recomeçamos. E ele está um pouquinho melhor, mas mesmo com um único ouvido funcionando, ele me faz dar pulos. Você consegue tirar essas botas? Sugiro. Aqui? Pergunta ele, sem conseguir acreditar, como se eu tivesse pedido que ele caminhasse descalço sobre brasa ou algo parecido. Tenho de me lembrar que ele ainda não está familiarizado com a floresta, que é o local assustador e proibido localizado além das secas do Distrito 12. Penso em Gale, com sua pisada de veludo. É arrepiante como ele produz tão pouco som, mesmo após as folhas terem caído, quando é um desafio fazer qualquer movimento sem espantar a caça. Tenho certeza de que ele está gargalhando em casa. Isso, respondo impaciente. Também vou tirar as minhas. Assim os dois fazem menos barulho. Como se eu estivesse fazendo algum barulho. Então, nós dois tiramos nossas botas e meias, e apesar de alguma melhora, eu poderia jurar que ele está se esforçando para quebrar todos os galhos que vê pelo caminho. Não preciso nem dizer que, embora sejam necessárias várias horas para alcançar o antigo acampamento que compartilhei com Rue, ainda não atirei em nada. Se o riacho se aquietasse, os peixes poderiam ser uma solução, mas a correnteza ainda está forte demais. Quando paramos para descansar e beber água, tento encontrar uma solução. O ideal seria deixar Pita colhendo algumas raízes fáceis de localizar enquanto eu caçasse, mas aí ele teria de ficar com uma única faca para se defender das lanças e da força superior de Cato. Então, o que realmente gostaria de fazer é tentar escondê-lo em algum lugar seguro, sair para caçar e depois voltar para buscá-lo. Mas tenho a sensação de que seu ego não acatará essa sugestão. Katniss, chama ele. Precisamos nos separar. Eu sei que estou espantando os animais. Só porque sua perna está machucada. Digo com generosidade, porque na verdade é visível que isso é apenas uma pequena parte do problema. Eu sei. Então por que você não vai? Mostra para mim algumas plantas que eu possa colher e assim nós dois seremos úteis. Não se Cato aparecer e te matar. Tentei dizer isso de modo simpático, mas mesmo assim ainda parece que estou pensando que ele é um fracote. Surpreendentemente, ele apenas ri. Olha aqui, consigo encarar Cato. Já lutei com ele antes, não lutei? Certo, e o resultado foi fantástico. Você acabou quase morto naquela lama. É isso que quero dizer, mas não consigo. Afinal, ele realmente salvou a minha vida ao enfrentar Cato. Tento uma outra tática. E se você subisse em uma árvore e ficasse a dividir enquanto eu caço? Sugiro, tentando fazer com que a coisa soe como um trabalho bem importante. E se você me mostrasse o que é comestível por aqui e fosse atrás de alguma carne pra gente comer? Pergunta ele, imitando o meu tom de voz. Só não vai muito longe, porque se precisar de ajuda vai ser difícil. Suspiro e lhe mostro algumas raízes que ele pode arrancar. Nós precisamos de comida, isso é inquestionável. Uma maçã, 2 pãezinhos e um pedacinho de queijo do tamanho de uma ameixa não sustentam ninguém por muito tempo. Não vou me distanciar tanto e espero que Cato esteja bem longe. Ensino-lhe um assobio de pássaro. Não uma melodia como a de Rue, mas um assobio simples de 2 notas, que podemos usar para comunicar um ao outro que estamos bem. Felizmente, ele é bom nisso. Vou embora, deixando-o com a mochila. Sinto-me como se tivesse 11 anos novamente, acorrentada não à segurança da cerca, mas à Pita, permitindo a mim mesma percorrer 20, quem sabe 30 metros de área de caça. Contudo, distante dele, a floresta está viva e repleta de sons de animais. Estimulada por seus assobios periódicos,
Eu me permito aventurar-me um pouco mais além. Eu logo tenho 2 coelhos e um esquilo gordo como recompensa. Decido que já é o bastante. Posso armar as arapucas e quem sabe pescar algum peixe. Com as raízes de pita, teremos comida suficiente por enquanto. Enquanto percorro a curta distância de volta, noto que nós não trocamos sinais há algum tempo. Quando meu assobio não recebe resposta, corro. Quase imediatamente, encontro a mochila em uma pilha bem arrumada de raízes em seu interior. O pedaço de plástico foi estendido no chão, onde o sol atinge a camada única de amoras que o cobre. Mas onde está ele? Pita! Grito em pânico. Pita! Volto-me na direção de um farfalhar de arbustos e quase acerto uma flecha nele. Felizmente, puxo meu arco no último segundo e ele se gruda num carvalho à sua esquerda. Ele dá um salto para trás, soltando um punhado de amoras na relva. Meu medo se transforma em raiva. O que você está fazendo? Você devia estar aqui, não correndo na floresta. Achei algumas amoras perto do riacho, diz ele, visivelmente confuso com meu ataque de cólera. Eu assobiei. Por que você não assobiou de volta? Retruco. Não ouvi. A água é barulhenta demais, eu acho, responde ele. Pita se aproxima e coloca as mãos em meus ombros. Só então percebo que estou tremendo. Pensei que Cato tivesse te matado! Estou quase gritando. Não, eu tô bem. Ele me abraça, mas eu não retribuo. Katniss. Empurrou para longe, tentando organizar meus sentimentos. Se 2 pessoas combinam de fazer um sinal, elas precisam ficar ao alcance uma da outra. Porque se uma delas não responder, os 2 vão estar encrencados, certo? Certo. Certo. Porque foi isso que aconteceu com Rue e eu acabei sendo obrigada a assistir a morte dela. Dou as costas a ele, vou até a mochila e abro uma nova garrafa de água, embora ainda reste um pouco na minha. Mas ainda não estou pronta para perdoá-lo. Noto a comida. Os pãezinhos e as maçãs estão intactos, mas alguém com toda certeza pegou um dos pedaços de queijo. E você ainda por cima comeu sem mim! Pra falar a verdade, não dou a mínima. Só quero mais um motivo pra ficar com raiva. O quê? Não comi não, diz Pita. Ah, então as maçãs devem ter comido queijo, quem sabe? Eu não sei quem comeu esse queijo, diz Pita, lenta e educadamente, como se estivesse tentando não perder a calma. Mas não fui eu. Eu estava no riacho colhendo amoras. Quer um pouco? Até que eu queria, para ser sincera, mas não quero abandonar a situação tão cedo. Caminho até elas e dou uma olhada. Nunca vi esse tipo antes. Não, vi sim. Mas não na arena. Essas não são as amoras de Rue, embora sejam semelhantes. E nem combinam com nenhuma que eu tenha estudado no meu treinamento. Abaixo-me e pego algumas na mão, enrolando-as entre os dedos. A voz do meu pai ecoa em meu ouvido. Essas não, Katniss. Essas nunca. São amoras cadeado. Você morre antes que elas cheguem ao seu estômago. Nesse exato instante, ouvimos um tiro de canhão. Giro o corpo, na expectativa de Pita desabar no chão, mas ele apenas ergue as sobrancelhas. O aerodeslizador aparece a uns 100 metros de distância. O que resta do corpo desencarnado de cara de raposa é erguido no ar. Posso ver os lampejos do seu cabelo ruivo à luz do sol. Eu deveria ter percebido assim que vi o queijo sumido. Peter está me segurando pelo braço, puxando-me na direção da árvore. Suba! Ele vai estar aqui a qualquer momento. A gente vai ter mais chance se lutar do alto. Interrompo, subitamente calma. Não, Peter. Foi você que matou ela, não Cato. O quê? Não me encontro com ela desde o primeiro dia. Como é que eu poderia ter matado essa garota? Como resposta, estendo as amoras.